Pois bem, então desculpa, para dar continuidade ao que a gente estava falando antes, a gente vai ver então as componentes de um vetor. Conhecida uma base B, formada aí por N vetores, tá? É uma base do espaço vetorial V. Ora, se é uma base é porque eles são Li e são capazes de gerar o espaço. E aí eu escolho um vetor U qualquer de V. Ora, se eles são capazes de gerar o espaço, eles são capazes de gerar o vetor U. Essa geração se dá através de uma combinação linear. Então, U é igual a alfa 1 V1, mais alfa 2 V2, mais alfa, até o alfa n Vn. Então, eu posso escrever o vetor U na base B, U na base B, ok? U na base B. Chamado de componentes de U, então, na base B, representado por assim ou assim. Ou seja, eu tenho o vetor, eu sei lá as suas componentes originais, mas eu posso escrever ele em função desta base B. Ok? Normalmente, um vetor está escrito em função de que base? A canônica. Então, se eu tenho lá o vetor U no R3, que é o vetor 3, 7 e menos 4, isso aqui é 3 vezes 1, 0, 0, mais 7 vezes 0, 1, 0, menos 4 vezes 0, 0, 1. Vocês viram isso aqui em geometria analítica? Vocês lembram disso aqui? Então, geralmente ele já vem escrito na sua base canônica. Ah, mas eu quero uma outra base. Bom, aí é que eu vou então buscar o U na base B, na base C, na base A, na base que for me dada. Beleza? Vamos ver isso aí na prática. Então aqui eu trouxe três bases. A base A é a base canônica, ok? 1001. A base B é 20 e 1 e 3. E a base C é 1, menos 3, 2 e 4. Preciso provar que são bases? Não. O enunciado falou que elas são bases. Então, beleza. Eu vou determinar as coordenadas de VA, VB e VC do vetor V, que é dado por 8 e 6. Então é isso aí, eu tenho que achar as componentes dele na base A, na base B e na base C. Na base A é muito simples. Imagine, quem que é o alfa que multiplica 1, 0, mais o alfa 2 que multiplica 0, 1 para dar 8 e 6? Esse produto é alfa 1 e alfa 2. Então isso só é viável se o alfa 1 for 8, o alfa 2 for 6. As componentes dele na base A são 8 e 6. É o próprio vetor, né? Como eu falei, o vetor normalmente já é escrito na base fugiu agora? Canônica. Na base canônica daquele espaço vetorial. Tá bom? Mas agora eu quero escrever na base B. Beleza? Vamos passar um traço aqui, vamos fazer aqui do lado. Alfa 1, que multiplica o primeiro vetor da base B, 2 e 0, mais alfa 2, que multiplica o segundo vetor da base B, 1 e 3. Pausa aqui. Professor, se eu trocar de lugar o 2, 0 e 1 e 3, se eu trocar os dois vetores de lugar, vai dar na mesma? Não. Trocar vetores de lugar gera uma outra base. Inclusive a base canônica é 1001. Se eu pegasse 01 e 10, já seria outra base, já não seria mais a canônica. E muda sim, tá? Vai mudar a posição das componentes, vai mudar o valor, às vezes, das componentes, tá bom? Então vamos lá. Alfa 1 vezes 2, 0, mais alfa 2 vezes 1 e 3. Faz a multiplicação e soma, né? 2 alfa 1 mais alfa 2 e 0 mais 3 alfa 2. Então vai ficar isso aqui. Monta o sisteminha. 3 alfa 2 igual a 6, opa, isso só é viável se o alfa 2 for igual a 2. Se o alfa 2 é 2, eu puxo o alfa 2 para cá, e tenho 2 alfa 1 mais 2 igual a 8. Logo eu subtraio 2, vai ficar 6. Dividir por 2, vai dar 3. E aí pronto, achou as componentes alfa 1 e alfa 2. Então o vetor V na base B, ele é o vetor 3 e 2. Professor, mas para que escrever ele numa outra base? A gente vai estudar um pouco mais para frente isso, a ideia de mudança de base, de transformações lineares. Isso é fundamental. Por quê?
às vezes, numa base, é muito complexo entender o movimento, entender a transformação daquele vetor. Mas numa outra base ele fica muito simples. Então é importante eu saber essa transposição entre bases. Para isso é importante eu conhecer as componentes de um vetor numa determinada base. Beleza? E na base C? Mesma coisa. Para o vídeo aí, tenta fazer. É bem tranquilo. Você tem ali que determinar o α1 e o α2, que multiplicando esses dois vetores agora, 1 e menos 3, 2 e 4, vão gerar o vetor 8 e 6. Então é bem suci, né? Aí, α1 mais 2 α2, menos 3 α1 mais 4 α2, igual a 8 e 6. Monta o sisteminha. Agora não é um sistema tão trivial, né? Porque antes aqui, quando eu já tinha zerado, eu já tinha um sistema escalonado, ficava fácil achar uma das variáveis. Aqui não está escalonado. Posso fazer Kramer? Pode, fica à vontade. Eu vou fazer aqui Gauss, tá? Então, montei a matriz ampliada, 1, 2 e 8 a primeira equação, menos 3, 4 e 6 a segunda equação. Vou pegar a segunda linha e vou somar com o triplo da primeira, né? Então 3 menos 3 vai dar 0, 6 mais 4 vai dar 10 e 24 mais 6 vai dar 30. Então vou montar o sistema, cai assim. Então a minha segunda equação já virou aqui, ó, 10 α2 igual a 30. Logo, α2 igual a 3. Perfeito? Se o α2 igual a 3, eu volto aqui na primeira equação. 2 vezes 3, 6. 8 menos 6 igual a 2. α1 igual a 2. Então as componentes do vetor V na base C são 2 e 3. Entendeu? Essa é a ideia de componentes de um vetor numa determinada base. Então eu conheço ele na base que eu tinha lá e eu escrevi ele numa outra base. Beleza? Olha só. Próximo exercício, ele dá 3 vetores, V1, V2 e V3. Primeira coisa, ele quer que você prove que esses 3 vetores formem uma base. Então é aquilo que a gente viu anteriormente, nos vídeos anteriores. Tem que provar que é LI e provar que gera o R3. Então, primeira coisa, mostrei ali a soma dos 3 vezes α1, α2 e α3 para dar o vetor nulo. Vai chegar nesse vetor, né? Veja que o α1 multiplica aqui e não tem ninguém na primeira coordenada. Opa, deixa eu apagar ali para não confundir. O α2 vai ter só a partir da segunda coordenada, o α3 só a partir da terceira coordenada. Então, eu montei o sistema, ele já saiu escalonado. Maravilha, né? Então, o α1 igual a 0. Se o α1 igual a 0, o α2 igual a 0. Se o α1 e o α2 igual a 0, o α3 igual a 0. Ou seja, o conjunto é linearmente independente. Agora tem que verificar se gera, ou seja, se essa soma dá o vetor XYZ genérico do R3. Faço ali as multiplicações necessárias, somei, monto o sistema. Vê, sempre vai ser um sistema muito parecido, gente. Ou seja, sempre vai ter aqui os mesmos coeficientes, o que muda é que de 0, 0, 0 passa para as componentes do vetor XYZ genérico. Para que isso aqui funcione, o α1 tem que ser igual a x. Se o α1 é igual a x, eu posso trocar esse α1 aqui por x. E aí eu tenho 2x mais α2 igual a y, ou α2 igual a y menos 2x. Subtrair o 2x aqui. E aí eu venho na terceira equação e troco o α1 por x e o α2 por y menos 2x. Cuidado, tem que fazer distributivo, ok? Veja que aqui 2 vezes menos 2 vai dar menos 4x, com mais 3x vai ficar só menos x, 2y mais α3. Esse menos x eu posso somar do outro lado mais x e o mais 2y vai subtrair menos 2y. Achei o α3 em função de z, x e y. Conclusão. Se eu conseguir escrever o α1 em função de x, o α2 em função de y e x e o α3 em função de z, x e y, eu tenho então que esse conjunto gera o R3. Ou seja, esse cara LI e gera R3, provei que é uma base. Tá bom? Está mostrado que esse conjunto é uma base. Agora, se ele é uma base, escreva então as componentes do vetor V, 5, 4 e 2, que é um vetor do R3, em relação a essa base B. Né? Essa base B que são os vetores V1, V2 e V3. Vamos lá. α1 vezes o vetor V1, mais α2 vezes o vetor V2, mais α3 vezes o vetor V3.
vai chegar nisso aqui. Lembra que eu falei que dava o mesmo sistema e trocava 000 por XYZ? Aqui vai dar o mesmo sistema também. Vai trocar XYZ por 5, 4 e 2. Ok? Então, podia vir direto para o sistema. Tá? Aí o alfa 1 igual a 5, porque o alfa 1 era igual a x, então faz todo sentido. Né? O alfa 2, lembra que ele era y menos 2x? Aqui vai acontecer a mesma coisa, porque 2 vezes 5, 10, eu vou subtrair esse 2 vezes 5 lá, né? Então alfa 2 vai dar menos 6. E o alfa 3, que era z mais x menos 2y, lembra? Então, mesma coisa. Aqui vai dar 15, menos 12 vai dar 3. Vou subtrair o 3 lá, 2 menos 3, alfa 3 igual a 1. Conclusão, esse vetor v na base B é o vetor 5, menos 6 e menos 1. Para finalizar, um exercício que faz o contrário. Eu quero que você determine as componentes do vetor U na base canônica, sabendo que na base B ele é isso aqui, ó, 2 menos 3 e 4. Pera lá, se na base B ele é isso aqui, significa que 2 menos 3 e 4 fazem a vez de alfa 1, alfa 2 e alfa 3. Certo? Então, para achar o vetor U, basta eu fazer 2 vezes o vetor V1, menos 3 vezes o vetor V2, mais 4 vezes o vetor V3. Só isso, gente. Fazendo as multiplicações primeiro, para fazer bem passo a passo, né? 2, 4, 6, menos. Vê que o menos eu deixei do lado de fora ainda, tá? Poderia ter já mudado o sinal e viraria um mais aqui, mas deixei o menos fora. 0, 3 e 6, mais 0, 0, 4. Então, 2 menos 0 mais 0, 2. 4 menos 3 é 1, mais 0 é 1. 6 menos 6 é 0, mais 4 é 4. Então, 2, 1 e 4 é o vetor U na base canônica. Beleza? Bom, pessoal, por hoje é isso, então. Fechamos aqui mais esse conteúdo. E agora, inclusive, temos conteúdo pronto para a primeira prova. A gente se vê na aula síncrona, onde a gente vai combinar tudo certinho aí. Beleza? Valeu!